Diálogos. Oferecimento. GDP Facilities. Prestação de serviços. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a inteligência artificial na educação. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o pesquisador em educação, Tiago Cozinha, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Querido, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria imensa recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre a IA na educação, um tema que está em alta e muitos professores precisam um pouquinho entender qual é o processo que a gente está caminhando. Tiago, inteligência artificial na educação. Quero que você abra a sua fala aqui falando dos impactos positivos e, se eles também existirem, por gentileza, os impactos negativos. Existe muito impacto, principalmente para o professor e para o aluno, né? Eu falo que o impacto positivo a gente tem, por exemplo, a gente consegue diversificar um pouquinho da aula ou potencializar um pouquinho da nossa ideia. Vou dar um exemplo de uma experiência que eu já fiz em sala de aula sobre... a gente sabe que eu precisei não ir na escola, né? Só que eu criei um vídeo pela IA explicando o conteúdo, então o professor substituto que foi na sala de aula, ele passou esse vídeo e depois só tirou as dúvidas. Então a gente tem impactos positivos, principalmente além se a gente precisar faltar da escola ou se eu preciso adaptar uma atividade para dependendo do tipo de alunos com deficiência também, a IA pode ajudar, não é que ela vai fazer todo o serviço. E o negativo, né, os alunos, agora é mais para os alunos e alguns professores também. Alguns professores utilizam muito para fazer tudo, né, sem ter o processo dele ser o criador da ideia e a IA potencializar essa ideia, e os alunos deixaram de refletir, né, eles buscam já a resposta alternativa. Então a gente tem bastante impacto. Na sala de aula eu sinto diante dos alunos que eles já vão praticamente para a inteligência artificial, pulando a etapa de refletir, que é importante para o ser humano, a gente pensar no raciocínio lógico, e para o professor, às vezes a IA ela veio para potencializar. O professor ele precisa utilizar a seu favor, sendo que ele é o detentor ainda do conhecimento, né? Mas na sala de aula a gente sabe que não prevalece mais o detetor do conhecimento ali no momento, diante da educação nova. Então tem bastante impacto. Se for falar, tem vários negativos e positivos, mas eu acredito que está caminhando. E um impacto negativo ainda que falta formação para o educador utilizar de forma correta. Tiago, eu quero fazer um recorte nessa sua fala e pensar na perspectiva, no panorama da subjetividade do educador. Quando ele prepara esse conhecimento, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, ele tem o conhecimento e tem a sua leitura de mundo que vem junto nessa proposta pedagógica. Quando nós estamos falando da IA, essa perspectiva subjetiva, de alguma forma, ela é retirada. Sim, de alguma forma ela é retirada. Mas a gente consegue fazer a união das duas. Quando eu falo assim, por exemplo, a gente pode ter, não é o termo correto, mas alimentar a inteligência artificial com o meu conhecimento, treinar ela para me dar a resposta mais parecida com a minha autoria, né? Com a sua leitura de mundo. Com a minha leitura de mundo. Eu já fiz em algumas formações isso. Eu ensinei como meio que treinar a IA na minha visão para ela concordar com a minha visão. E os alunos também. Já fiz uma prática diante dessa visão para os alunos entender que quando eu instrua a inteligência artificial com a minha visão, eu vou trazer algo mais correto que não vai deixar de ser meu. Ainda vai ser da minha autoria. Se eu não faço isso, deixa de ser algo meu. Então é importante eu instruir, o termo fala assim, alimentar. Alimenta ela com a informação que você conhece, que você defende, e depois ela vai trazer as informações não 100% corretas, mas com a mesma linha de raciocínio do educador. Então a gente precisa fazer isso. É o que falta hoje em dia. A gente usa sem colocar ela na visão nossa
né, do que a gente vê no mundo, né? Isso que é o que falta um pouquinho. Então, em linhas gerais, eu gostaria muito que você, até para fechar de alguma forma esse pensamento, como é que a gente pode pensar as estratégias pedagógicas e a inteligência artificial colocando, né, uma leitura de desafios e de oportunidades no aprendizado, no ensino, na relação do ensino e aprendizagem, né? Por exemplo, pensando nisso, vamos pensar, às vezes eu estou com uma ideia, o professor tem uma ideia, mas não consegue como atingir 100% dos alunos. A IA, ela entra, né, a gente meio que treinando ela com nossa visão, ela entra para nos ajudar, nos auxiliar a atingir 100%. Eu vou usar um exemplo que eu fiz numa escola neste ano, que eu tinha um sexto ano, ensino de matemática. Isso foi numa escola particular daqui da cidade americana. Eu queria fazer um desafio com utilização de ábaco e material dourado, mas eu não sabia como associar 100% para integrar 100% dos alunos na sala de aula. Descrevi toda a minha ideia que eu tinha na minha cabeça como autor e ela foi falando os pontos. Então eu falo que ela ajudou, né, na aprendizagem e eu consegui atingir 100% dos alunos. Até fiz um relato de experiência e um capítulo de livro sobre essa prática pedagógica. Então foi importante. Sobre a formação do educador para o uso da inteligência artificial. Você, como formador de formadores, o que você tem a dizer sobre isso? Eu falo que ainda a formação em si não existe, né, principalmente. Eu falo que a inteligência artificial chegou para nós educadores fazer o uso, né, agora redes municipais, rede estadual, pedem para fazer o uso para potencializar nos conhecimentos, só que não forma. Então, se o formador ele quer entender o processo da inteligência artificial no ensino-aprendizagem ou para potencializar a sua carreira como educador, ele precisa por si só buscar a formação. Mas o que a gente encontra, hoje em dia a gente tem algumas pós-graduações, mas também ela não... eu fiz uma pós-graduação por curiosidade, né, uma especialização. Eu aprendi mais a história da inteligência artificial, mas não como ensinar a potencializar. E agora a gente tem algumas graduações voltadas para a ciência da inteligência. Então eu falo que a formação está caminhando para o educador, né, se aprimorar. Eu vejo que a maioria, né, não só os educadores, mas a sociedade se aprimorou da IA de uma forma incorreta. Ainda a gente não consegue usar ela da forma que vai trazer muitos benefícios, né? Olhando agora para o mundo educacional, porque tem a questão de ética também. Sim. Então, a gente está usando de forma incorreta. Agora que está criando formações para trazer a forma certa da gente fazer o uso dessa ferramenta, porque nada mais é do que uma ferramenta. Ela não vai substituir o professor. Eu falo para todas nas formações. A IA não veio para substituir o professor. Ela veio para atuar como uma assistente criativa para potencializar o conhecimento do professor. Nada mais do que isso, ela só é uma ferramenta. Mas o seu entendimento, ela está sendo recebida com uma certa resistência pelos educadores ou não? Divide opiniões. Tem educadores que defendem a utilização e outros não. Mas eu acredito por falta de formação, como mostrar que a inteligência artificial atua, o que ela pode fazer, isso numa formação mão na massa mesmo, pegando ali na mão, instruindo presencial. Acredito que aí a educação vai mudar um pouquinho da visão. Eu falo que o educador está dividido. Conheço alguns que não utilizam para nada, outros utilizam para alguns momentos, né? Por exemplo, olhando para o chão da escola, ata, ela te ajuda a fazer. Você marca todas as informações no caderno. Eu conheço coordenadores que passam para a inteligência artificial e ela monta a ata de forma correta, mas a opinião ainda é dividida. Por falta de formação mesmo, conhecimento. Para aqueles que olham para a inteligência artificial com total resistência, o que você tem a dizer? Primeiro, busque alguma informação. Busque conhecer a ferramenta. Estuda sobre a ferramenta, não é o fazer. Estuda quando ela foi criada, né? Que a inteligência artificial
agora está em alta, mas ela foi criada bem antes da pandemia. Conhece por que o desenvolvedor, o que ele pensou, né? Busque estudar mesmo, conhecer, pegue autores confiáveis, né? Que aí já é na língua inglesa. Conheça a ferramenta. Qual é a potencialidade? A inteligência artificial é igual a Wikipédia, que a gente fala. A Wikipédia ele tem muitos benefícios também para a educação. É igual a inteligência artificial. A Wikipédia é muito criticado porque a gente não estuda por trás. Mas para esses que ainda dividem opinião, busca estudar. Primeiro estuda a teoria, né? Entenda o que foi a ideia, aí depois começa em pequenos passos e com esse pequeno passo observar a mudança depois na sua prática, se vai ter alguma coisa ou não. Eu deixo essa dica, estudar um pouquinho, conhecer a ferramenta. Ô, Tiago, mas você acredita, a partir das suas experiências, que a inteligência artificial, ela de alguma forma colocou um certo temor na classe educacional? Ela colocou, porque eu acho pela falta de informação. Ainda eu vejo que a gente tem essa divergência de opiniões, né? Fala que a escola está dividida em apoiar e não apoiar. Mas esse processo, ou tem medo também, né? Eu vejo que muitos têm medo dela substituir o professor. Eu vejo que a inteligência artificial não vai substituir o professor, porque nada mais é porque ela é uma ferramenta tecnológica, não tem como ela ir para a sala de aula fazer aquele momento de mediação. Então, o medo dele, né, o medo de muito, esse temor que muitos educadores têm, é dela substituir e a classe de professores ser colocada de escanteio. Então, ainda tem muitos que têm esse medo, mas eu acho que vai demorar bastante ainda para a gente chegar nesse resultado, e eu acho que não vai chegar, porque o professor não tem como substituir o educador na sala de aula. Ou seja, como um pesquisador da área, você está dizendo para que os professores fiquem tranquilos nesse sentido, é isso? Fiquem tranquilos nesse sentido, porque a mediação ainda é uma função do professor, e mesmo que a tecnologia como ferramenta, ela não tem como fazer um processo mediativo ali na sala de aula. Isso é função do professor, por isso que eu acho que os dois conseguem caminhar juntos. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Tiago Cozin, que é pesquisador em educação, sobre a inteligência artificial na educação. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Controle de acesso, vigia e portaria física é segurança. E segurança é na GDP Facilities. Os melhores profissionais do mercado estão aqui, cuidando da sua empresa, enquanto você foca no resultado. Venha nos fazer uma visita. Faça seu orçamento conosco. GDP Facilities. Prestação de serviços. Na Domi, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Domi desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. Sua empresa merece estar no principal eventos de empresários da região. Venha para o Jantar dos Empresários da CISB, um evento que já atraiu mais de 1.700 empreendedores. Uma oportunidade de gerar negócios e parcerias. Compre agora mesmo seu convite. Jantar dos Empresários da CISB, fortalecendo o comércio e movimentando a economia local. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a inteligência artificial na educação. Quem está comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o pesquisador em educação, Tiago Cozin. Tiago, uma questão que nós precisamos colocar aqui no programa para você pensar, refletir. Quero falar sobre os desafios éticos e a inteligência artificial. O que você tem a dizer sobre esse tema tão delicado? É um tema muito delicado. Vejo que falta ética no uso, principalmente por professores, por ainda a gente não ter
uma legislação que regulamenta a inteligência artificial no campo educacional, a gente tem 2 projetos de leis. Um de 2023, um de 2025, né? E tem um chamamento do MEC, né? Que ele abriu uma consulta pública, né? Para alguns educadores, né? Na verdade, ele é aberto a todos, mas nem todo mundo tem conhecimento sobre essa consulta. Opinar sobre essa questão. Em relação à ética, como a gente ainda não tem uma regulamentação, né? Muitos falam, usar IA é plágio. Não, ainda não é plágio, não é considerado como plágio, porque plágio é a cópia, só que a IA, ela não pega um trabalho de outra pessoa e vai copiando, ela cria, reescreve, né? No caso, reescreve de acordo com a palavra. Se eu treinar a IA com minha visão, ela vai trazer as palavras certamente como eu escrevo. Então, não é considerado como plágio. Mas ainda eu falo que precisa de regulamentação para a inteligência artificial. A partir de ter uma regulamentação, né, alguns tópicos, aí vai começar a questão, o uso ético e correto. Por exemplo, falta ética eu vejo no mundo educacional. Muitos educadores deixaram de fazer sua própria função e colocou a inteligência artificial para fazer a sua função. Então, já não é considerado uma coisa ética e não tem autoria dele, porque ele nem instruiu a inteligência artificial para trazer o resultado correto, né? Porque quando ela não traz uma informação 100% correta, a gente chama de viés algoritmo. Então, é uma coisa que não é confiável. Então, essa questão ética, a partir da criação de lei, que eu acho que vai ainda mais uns 2 ou 3 anos, né? Nós temos 2. Uma lei vai ser geral e outra lei que é deste ano esse projeto, que é focado na formação de professores com a IA. Então, ela vai trazer as legislações, né, voltadas para essa formação de professor com a inteligência artificial. O que pode ser feito, né? Tem alguns pilares e a partir dessas 2 legislações que a gente vai conseguir ver um uso eticamente, né, e de própria autoria. Mas é um ponto que ainda, sem essas legislações, a gente fica patinando nessa questão. Porque cada meio educacional, né, vamos por assim, as universidades públicas, estaduais, como não tem uma lei, criaram as suas próprias. Mas a partir, quando criar uma nacional, vai acabar sendo substituída. Maravilha. Quero falar sobre as profissões e os profissionais em gestação a partir da inteligência artificial. O que o futuro nos aguarda, Thiago Cozin, sobre essa perspectiva? Eu falo que o futuro está caminhando muito rápido, né? Mais até do que a gente desejaria, né? Mais do que a gente desejaria. Olhando para a inteligência artificial, para o meio educacional, foi criado o primeiro curso técnico em inteligência artificial pelo Instituto Federal de Minas Gerais, né? Que tem vários, agora acho que é do norte de Minas Gerais. Então, agora a gente já criou o primeiro curso técnico em inteligência artificial, vai tratar da inteligência artificial, o contexto. Temos agora, como eu comentei lá no início um pouquinho, temos várias pós-graduações, mas conforme agora está avançando o estudo, a gente está conseguindo aprimorar essas novas formações, né? E olhando para a profissão, agora a gente tem vários tem curso de bacharelado, né? Ciências da inteligência artificial aplicada no negócio, tem os cursos tecnológicos também que as FATECs, olhando aqui para o nosso estado de São Paulo, já tem graduação superior voltada à inteligência artificial, pensando no futuro, né? Eu falo mas ainda eu vejo que está muito cedo a gente pensar, né? Essas graduações, conforme vai caminhar, ela vai sofrendo modificações. Mas eu acredito que o futuro está caminhando muito rápido e o mercado está se atualizando, porque se a gente não atualizar os profissionais para esse novo futuro, a gente vai acabar ficando para trás, né? E eu vejo que todas as profissões, de alguma forma, vai ter que se adaptar à inteligência artificial em algum momento do trabalho. O uso se tornou comum, né? Então eu falo que está muito rápido, está avançando muito rápido. Ou seja, a inteligência artificial vai trazer oportunidades, inclusive para educadores, é isso? Vai trazer oportunidades, inclusive, para educadores, porque um educador que se fazer o uso, né, dessa ferramenta, seja com um curso técnico, ou uma pós-graduação, ou uma graduação específica, vai ter mais oportunidades daqui a uns anos.
que ele vai acabar dominando a ferramenta e criando outras oportunidades. Tiago, quero conversar com você agora sobre, até como pesquisador em educação, quero entender o seguinte: as novas pesquisas em educação a partir do cenário da inteligência artificial. Que rumo essas pesquisas estão tomando? Ainda essas pesquisas elas são poucas, mas conforme o avançar, né, vamos olhar para o mundo educacional. Conforme o uso por estudantes, né, pelos alunos da inteligência artificial, o rumo ela acabou mudando um pouquinho, né? Algumas pesquisas estavam falando sobre a inteligência artificial e agora está indo para o lado para entender por que os estudantes aderiram, eles deixaram o processo de refletir. Então eu falo que as pesquisas elas se dividiram, né? Tem pesquisas que fala sobre a potencialidade, outras que estão defendendo a potencialidade em prol da aprendizagem para o estudante, né? E outros mostrando o malefício. Então eu falo que as pesquisas são recentes e quem acaba aderindo, né? Eu vejo que nos programas os TCCs, os artigos científicos, capítulos, projetos para entrar no mestrado, doutorado, que fala da inteligência artificial, aumentou muito. Então, muitas pessoas, né? Eu falo, muitos educadores querem entender o que está acontecendo diante dessas pesquisas. Então, é um tema que está em alta e eu vejo que agora as universidades públicas também estão abrindo linhas de pesquisas para entender o processo que está acontecendo na educação. E o que você tem lido até o momento tem te agradado? Me agrada. Quando eu vejo que o autor que fez a escrita, né, e defende a aprendizagem em si como um material para potencializar o meu conhecimento como educador. Quando eu vejo algumas pesquisas que não fala do lado do educador, eu já meio que desconfio. Será que foi ele que fez a escrita, né? Porque tem umas que vai e só fala da inteligência, mas não coloca a visão, como o centro, né? Eu operando essa ferramenta. Nós temos pesquisas que tem um professor operando, contando uma prática educativa, né? Uma prática pedagógica que ele fez e deu certo pela inteligência artificial. Então, eu falo que as pesquisas, algumas eu tenho dúvidas, porque eu acabo lendo bastante, artigos, capítulos, então todo dia eu estou lendo uma informação, sites também, quando sai alguma novidade, para ver qual está sendo o processo de caminhar, que é a minha intenção, né, para o doutorado, ser focado não só na inteligência artificial, mas ser focado nas mudanças que ela trouxe para o educador, né, o professor, e para os alunos. Então eu quero ver um panorama mais geral. Ou seja, se eu entendi bem, me perdoe se eu estiver errado, na sua leitura ainda falta a contribuição da sala de aula nas pesquisas sobre inteligência artificial, é isso? Isso, falta mostrar a aplicação de uma prática pedagógica correta com a inteligência artificial na sala de aula. Ainda falta educadores que devem fazer o uso correto, contar um pouquinho num relato de experiência em algum congresso, um simpósio, como foi essa experiência. Então ainda falta muito, a gente tem muito estudo, publicação teórica, mas falta teoria aplicada com a prática para mostrar que está dando certo na sala de aula. Interessante. Bom, Tiago, eu sempre trago aqui uma reflexão sobre um pensador que de alguma forma traz um certo direcionamento para o nosso debate aqui, para a nossa discussão. Eu escolhi para você uma fala do Albert Einstein, que no meu entendimento, ele de alguma forma fecha essa nossa reflexão. Eu vou abrir aspas para o Albert Einstein e vou pedir depois então um comentário seu. Abrindo aspas aqui para o Albert Einstein, ele diz assim: o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. Fecha aspas. Albert Einstein. Comente essa fala, professor. Eu defendo a fala, né? A gente tem a tecnologia, ferramentas tecnológicas, mas o professor, né, no caso o humano, ele precisa estar à frente, não deixar a tecnologia fazer todo o seu trabalho. O humano, ele é o operador dessa ferramenta, então o seu espírito, sua visão precisa prevalecer acima da ferramenta. Não pode ser, como eu comentei, né?
Nós não podemos deixar todas, não só a IA, mas como outros ferramentas tecnológicos, fazer toda a nossa função. E apagar nosso espírito, né? Mas a gente vai complementar o nosso espírito humano com a tecnologia, potencializar os dois. Então, eu defendo isso. Nós precisamos sobrevalecer a tecnologia, estar com o nosso espírito acima, né, da ferramenta. Ou seja, conceitos como biografia, subjetividade são e continuarão sendo as principais ferramentas no processo de ensino e aprendizagem, é isso? Sim, porque é importante a biografia, porque conta a história do educador, né? A gente precisa ter uma história. Por que eu fui pesquisar isso? Ou por que eu escolhi ser professor? A gente tem uma história. A tecnologia não pode apagar isso. A tecnologia vem para potencializar a história do educador. Então, a biografia, ou seja, minhas práticas em sala de aula, minhas ideias que eu tenho sem o uso da tecnologia tem que prevalecer acima de tudo. Maravilha. Tiago Cozin, meu querido, queria muito te agradecer pela presença, pela partilha, pela reflexão sobre a inteligência artificial, um assunto urgente, um assunto necessário, e gostaria aqui, então, de pedir para que você faça, então, as suas considerações finais, e mais uma vez, muito agradecido. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu deixo para os professores, né, que a IA não vai nos substituir. Nós somos o professor, né, a gente vai ter novas ideias com o uso dela, né? Ela vai ainda tornar muito a nossa assistente criativa. Ela veio para potencializar a nossa aprendizagem para os estudantes, mas não que a tecnologia vai assumir o nosso papel. Então eu deixo essa mensagem: não tenha medo, que a IA não vai nos substituir. Ela vem para nos ajudar muito, principalmente no novo cenário, né, dessa cultura digital que nós estamos enfrentando nas escolas. Maravilha. Tiago Cozin, obrigado, viu, querido? Eu Saúde que agradeço. E paz. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre a inteligência artificial na educação. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o pesquisador em educação, Tiago Cozin. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.